Vou te apresentar um cenário. Imagine que você precise coletar informações métricas dos seus dispositivos de rede. Por exemplo, CPU, memória, status do dispositivo, e você não tem nenhuma aplicação comercial ou aplicação no seu ambiente de rede para fazer isso. Se eu te mostrar que essa ferramenta que eu estou mostrando aqui na tela não é uma ferramenta comercial, é uma ferramenta desenvolvida com ferramentas e tecnologias de automação de redes, no caso Python. Se você tivesse que criar esse cenário, trazer essas informações, acessando dispositivo por dispositivo, provavelmente você demoraria muito tempo. Para um, para dois, para até 5 dispositivos, talvez seja possível você acessar SSH e trazer os comandos, mas você precisa armazenar, você precisa normalizar esses dados, colocar numa planilha CSV ou no Excel e assim por diante. Essa aplicação eu poderia fazer de uma maneira muito rápida e trazer essas informações de métricas do seu ambiente de rede. Aqui eu tenho opções para selecionar dispositivos, então eu tenho uma simulação de ambiente de rede que está rodando em Container Lab, e eu tenho aqui alguns limites, CPU 70%, memória 80%. Posso selecionar alguns dispositivos, aqui eu tenho dois dispositivos que são core, dispositivos de acesso, e eu vou selecionar todos esses dispositivos e vou executar uma coleta. Aqui eu estou fazendo a coleta desses dispositivos que estão simulados num Container Lab, e vou trazer o resultado com tempo de coleta de 10.02 segundos. Aqui eu tenho 7 equipamentos no ambiente, 5 saudáveis, trazendo status saudável, sem acesso, atenção e o percentual de CPU, memória, interface L3 UPS, interfaces que não estão conectadas e interface de shutdown administrativamente. Bom, tudo isso é possível fazer com ferramentas de automação. Aí eu te pergunto, você precisa ser um desenvolvedor de software para fazer essa aplicação interna para uso interno, esse dashboard? Acompanhe comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar. Então vamos lá. Eu vou mostrar como que é os componentes, a arquitetura e o próprio código desenvolvido em linguagem de programação Python para desenvolver essa interface web, esse dashboard com métricas do dispositivo de redes. Primeiro, eu utilizo aqui para simulação o Container Lab, que é um simulador de redes baseado em container. A grande vantagem do Container Lab é que você integra ele com o seu IDE, nesse caso eu faço a integração com o VS Code e possibilita e facilita você fazer toda a programação, toda a parte de automação de redes com o Container Lab. Então já tem aqui o próprio Container Lab, eu consigo fazer o próprio desenho da topologia ou trabalho direto, né, no próprio arquivo YAML, trabalho com arquivo YAML para fazer toda a parte do desenvolvimento do laboratório. Ele trabalha com Docker, então o Docker faz todas as interconexões, e a grande vantagem é que ele tem um consumo bem inferior a um IVNG. Então, eu consigo, no mesmo servidor de automação que eu estou rodando, eu consigo rodar um Container Lab. Nesse caso aqui eu utilizo algumas imagens de Arista e Cisco. Então, tanto Core 1 quanto Core 2, que simulam aqui uma rede campus, são Arista, que é a imagem Arista de container, seu EOS, você pode baixar diretamente do próprio site, e a imagem Cisco IOL, que é uma imagem que eu rodo no próprio Container Lab, não diretamente como container, mas é possível fazer essa configuração no Container Lab para ele também subir não só imagens como Cisco, Arista, como diversos outros fabricantes. A grande vantagem aqui o propósito é mostrar esse ambiente rodando, são 7 dispositivos, que é o que apresenta lá na interface web na aplicação. Então agora no código, como que foi desenvolvido esse código? É um código simples em Python, é um código que utiliza somente estrutura de dados tradicionais como lista, dicionários, parte de funções, e eu não utilizo nada mais complexo, não utilizo orientação objeto ou qualquer outra funcionalidade. A grande questão aqui é que eu utilizo alguns frameworks, algumas bibliotecas importantes. Então, primeira grande estrutura que é definida aqui, eu tenho Python, que é a linguagem de programação utilizada. O Python, eu utilizo um framework puro Python chamado Nornir. Nornir é o responsável para orquestração e gestão de inventários. O Nornir é o equivalente ao Ansible, porém o Nornir é puro Python, ou seja, você faz toda a flexibilidade, toda a gestão desse inventário. Então ele faz gestão de inventário e também a parte de concorrência, ou seja, acesso a vários dispositivos ao mesmo tempo. Você percebeu que
a consulta de 7 dispositivos foi em torno de 10,56 segundos, trazendo todas aquelas informações. Eu poderia ter 20, 30, 40, 50, 100 dispositivos e o tempo de resposta eu trabalho na casa de segundos. Então isso é muito importante, essa parte de concorrência que o Nornir atribui. Então ele é um framework puro Python para automação de rede. Depois, o Nornir ele integra também com uma outra biblioteca NetMiko. Já tem uma integração nativa com a biblioteca NetMiko, que é uma biblioteca para acessar via SSH dispositivos legados, com diversos fabricantes portados, e eu consigo passar comandos de linha de comando. Bom, depois do NetMiko, eu coleto as informações e eu jogo isso para um outro framework que é o Streamlit. Streamlit. Esse é um framework para trazer uma interface gráfica para esse seu script. Qual que é a grande vantagem do Streamlit? O Streamlit, ele fica encarregado de desenvolver a parte do HTML e a parte do CSS, ou seja, o teu front-end, até JavaScript, se for necessário. Ele não tem, claro, toda a customização, se você trabalhar aí com o próprio framework Python, como um Flask ou como um Django, porém, ele traz um resultado muito interessante que você entrega uma aplicação interna, um dashboard, de maneira gráfica, trazendo o seu script, que é um script CLI, um script terminal, para uma interface gráfica. Bom, olhando o código, o que é interessante? Então, no primeiro momento, isso aqui você não precisa ser um desenvolvedor de software. De novo, você precisa entender Python, a estrutura de dados de Python, como que você trabalha com dicionário, como que você trabalha com uma lista, o que é uma string, o que é um inteiro, básico e mais funções. Basicamente, aqui eu tenho uma estrutura, uma função, são praticamente 10 a 11 funções. A função principal, nessa função principal, a parte de renderização, lugar onde eu utilizo o Streamlit, que vai fazer toda a parte de gráfica, de novo, ele é todo em Python. Então, ele abstrai a complexidade de desenvolver um front-end, desenvolver um HTML, um CSS. Esse é o grande propósito, para tornar rápido, seja um dashboard, seja uma aplicação interna para utilização. E depois disso, eu começo a trabalhar com o Nornir. Então, a partir do momento que eu entrego totalmente em Python a definição da interface, eu já trago a parte de Nornir, que é a criação, que é a gestão de inventários e concorrência para dispositivos de redes. Então, eu tenho uma gestão de inventários, eu tenho os inventários definidos aqui no ambiente. Por exemplo, eu tenho inventário do dispositivo, então eu tenho templates, config, que é a parte do Nornir que eu defino, e inventário que eu defino parte do inventário. Então, por exemplo, eu tenho as credenciais de acesso, que utiliza alguns grupos, que é a parte de default, os grupos e hosts, semelhante ao que você utiliza no Ansible, por exemplo. Então, aqui eu tenho toda a parte de inventário, também tratando em arquivo YAML, e tudo isso é um entendimento primeiro da estrutura mesma que você utiliza no Ansible. Pode fazer toda a programabilidade do Ansible com YAML. Aqui eu trago o Nornir, que é puro Python. Então, você tem uma flexibilidade muito maior, porque no final do dia o Ansible ele é desenvolvido em Python, ele é uma plataforma que foi desenvolvida em Python. Então ele traz uma interface sem programabilidade. Aqui você pode fazer a programabilidade tendo uma flexibilidade muito grande. Então, voltando ao código, eu tenho essas funções que eu defino, parte de coleta, acessos positivos, tudo isso são funções definidas, nada de complexidade. A partir do momento que você aprende ou tem conhecimento da linguagem, das estruturas básicas, parte de conhecimento não avançado, você não precisa ter conhecimento avançado de Python, de novo, com foco em automação de redes. Aqui, utilizando bibliotecas e frameworks para automação de redes, você consegue desenvolver essa aplicação. Então, voltando novamente para a aplicação, eu vou rodar, mostrando no meu cenário que a topologia tem um dispositivo que está desconectado, ou seja, um dispositivo que está down, que é o dispositivo que é o Edge Router. Eu tenho aqui algumas interfaces que estão em down, trazendo a topologia novamente. Vou trazer a topologia. Eu tenho essa interface do Core B, que ela está em shutdown de maneira administrativa, ou seja, eu fiz um shutdown direto na interface. E eu tenho esse dispositivo, que é um Edge Router, que ele está down. Então, trazendo para o ambiente, eu vou novamente executar. Eu poderia selecionar dispositivos ou trazer todos. Selecionar dispositivo, eu tenho todo dispositivo daquela topologia. E se eu executar, novamente, eu vou trazer toda aquela execução de
comandos. Então, eu trago alguns comandos do próprio dispositivo, seleciono esse dispositivo Cisco, dispositivo Arista, e trago os comandos específicos para trazer informações da memória, CPU, interfaces L3, no caso que estão ativas, interfaces que estão shutdown, aqui no caso somente no Core B, conforme eu mostrei. E atenção que aqui eu coloquei esse limite de 70% e 80%. Então, a partir do momento que passa desse limite, eu já consigo trazer uma informação de atenção. Voltando para o código, trazendo a parte de informações de comandos. Então, quando eu executo essa coleta, eu trago aqui a coleta de informações. Então, para cada coleta de informações, eu executo esses comandos utilizando NetMico, que eu comentei. Então, eu tenho Nornir, eu tenho NetMico nativamente integrado com o Nornir, e eu tenho o Streamlit, que traz a interface gráfica. E aqui são os comandos que eu executo, show e paint brief, no caso para Cisco, para Arista também semelhante, poderia ser outro vendor, sem problema nenhum. Então, a grande vantagem aqui é que você faz uma execução nesse cenário aqui, que eu estou rodando de maneira virtualizada e simulando, em torno de 10 segundos, para fazer toda essa coleta, normalizar e jogar uma interface gráfica para um uso interno numa aplicação. Então, a grande vantagem é que você faz em segundos, que você poderia levar horas ou um tempo muito grande para você configurar ou trazer essas informações de maneira por CLI, de maneira acessando dispositivo por dispositivo, e depois trazendo isso numa interface ou trazendo isso num próprio CSV. Eu poderia baixar o CSV, então aqui eu tenho o CSV desse relatório. Então eu poderia gerar esse CSV e trabalhar com esse CSV tranquilamente. Então essa é uma facilidade que é o CSV, essa é uma grande facilidade. Então eu trouxe totalmente programável isso no Python, eu trouxe essas informações dos dispositivos de uma maneira simples, rápida, uma aplicação que você pode desenvolver sem ser programador. É isso, se inscreva no canal, acompanhe vídeos sobre automação de redes e ferramentas que eu constantemente venho postando, tá bom? Até a próxima!